Primeiramente, a gente busca efetivamente entender o que são essas dívidas. E o que foi feito também, O que foi né? feito. Então, nós vamos falar com o banco, buscar informações através da cópia dos contratos. Então, pegando a cópia de todos os contratos, as operações que a pessoa fez com o banco, identificar quais são, se elas possuem algum tipo de garantia, hipoteca, alienação fiduciária, se elas têm que ser renegociadas rapidamente por algum risco, se podem ser renegociadas com o tempo para obter mais desconto. Então, é feita assim uma análise mesmo estratégica, né, para entender o que está acontecendo e a partir desse momento buscar soluções, podendo ser judicial ou não. E assim, essa notificação extrajudicial, qual ela pode vir e o que isso significa para a pessoa? Até para ela ficar atenta também se ela recebeu, de repente ela nem sabe o que está recebendo ali em casa, sabe que acontece né? muito, as pessoas receberem a notificação de um banco ou até do fórum e não buscar ver o que é. E acabam deixando de lado, perdendo prazo e tudo, né? Exatamente, aí dá um prejuízo muito grande. Então, assim, quando o banco manda uma notificação para você, consumidor, pode ser que ele esteja só te avisando, você está em atraso, você tem um prazo de alguns dias, normalmente 10, para vir até aqui, em mim, que sou o credor, o banco, para regularizar isso, sob pena de inscrição no SPC Serasa, execução judicial, entre outros. Se você receber uma notificação do fórum, que a gente chama de notificação judicial, aí você pode receber pelos correios ou pelo oficial de justiça, você também vai ter um prazo para se defender. Independente de qual for a situação, se você não sabe o que fazer, busque um profissional, um advogado do direito bancário, por exemplo, para entender o que está acontecendo e buscar a resolução disso, de alguma forma. E ver qual é o caso, o que aconteceu, o que está acontecendo ali também, né? Mas assim, Carla, os bancos, eles podem cobrar essa taxa de juro que eles entenderem ali para essa negociação? Como que é feita essa parte? Os juros, deixando claro, é um dos itens e que pode ser ilegal, abusivo num contrato. Existem muitas outras coisas, mas o juro é o que mais o pessoal fala, né? Os juros, normalmente, o entendimento é que ele deve ser limitado ao que o Banco Central divulga para esta operação. Então, todos os meses o Banco Central divulga uma taxa de juros para todos os tipos de operações. Uma taxa de juros por financiamento de veículo, uma taxa de juros por cheque especial, uma taxa de juros por cartão de crédito. Então, as instituições bancárias devem respeitar o que o Banco Central está determinando. Quando a gente joga isso para um processo judicial, a gente pede isso. A gente quem? Advogados dos consumidores. Mas o entendimento varia um pouco de juiz para juiz, de tribunal para tribunal. Em regra, o banco cobrando até 1,5 vezes acima do que o Banco Central determina é considerado ok, tá? Mas tem uma limitação, né? Não é assim, a gente ainda, estamos em 2022, ainda encontramos contratos com juros bem abusivos, bem absurdo. Se você acha que está no teu contrato pagando um valor muito acima, você fez um cálculo e ficou meio esquisito, busque um profissional para verificar isso aí. Até os contratos mais antigos, né? É importante rever esses aí, né, especialmente pela lei, aí a gente pode revisar até os últimos 10 anos de contrato. Pode ser contrato que você fez 9 anos atrás, 8 anos atrás, pode ainda revisar sem problema nenhum. E ainda ter de volta, claro, né? Com certeza. Você pagou tudo, né? Porque se foi abusivo, esse é o objetivo, que você seja ressarcido. E quando o consumidor está numa situação assim de dívidas bancárias, o que é aconselhável ele fazer? Porque a gente sabe que, como você falou, pode ter CPF bloqueado e tal. O que é aconselhável ele fazer nessa situação? Então, quando ele está com dívidas, nós buscamos entender quais são essas dívidas e buscamos resolver o problema. Por exemplo, depende, sabe? O jurídico, ele não é uma matemática exata. Então, se vier um agricultor com uma dívida rural, é um caminho. Uma pessoa física, outro caminho. Uma empresa, outro caminho. Então, nós temos que analisar cada caso em concreto. Mas, de fato, não deixar isso virar uma bola de neve para você não ter... Sabe, primeiro penhorou meu carro, depois eu fui ver o que aconteceu. Você já viu que está em atraso? Então, peraí, eu já vou buscar entender o que eu posso fazer em relação a isso. Existem vários mecanismos e caminhos a seguir. O que, de repente, as pessoas não podem se assustar, né, Carla? É fazer dívida em cima de dívida, né? Como você falou, empenhorar um carro, a casa, porque ele já está fazendo para cobrir uma coisa que ele já está devendo. Então, tudo isso tem que ser pensado também antes, né? Com certeza. Acontece muito isso, sabe? As pessoas ficam super endividadas. Quer dizer,
pega dinheiro aqui para quitar o outro caso, daí financia, pega para quitar os dois. Que é a bola de neve que você falou. Exatamente. Que vai virando, né? Essa questão de superendividamento, já vou entrar nesse assunto, existe uma lei, né, de 2022, que é a lei do superendividamento. Então, ela veio, assim, tanto para trazer a questão da informação para os consumidores, a questão da prevenção, como também na prática. Como resolver isso? A lei nos traz a possibilidade desse consumidor entrar com um processo, é como se fosse uma recuperação judicial da pessoa física ou como se fosse, assim, uma renegociação judicial daí, tá? Então, você entra com um processo, você junta todas as suas dívidas bancárias e pede para o juiz, judicialmente, para você pagar ela ao longo de 5 anos, sem estar com o nome no SPC Serasa, sem sofrer execução. Mas, Mauro, não é todas as pessoas que entram nessa lei. São pessoas físicas, não podem ser agricultores, né, produtores rurais, nem empresas, tá? As dívidas têm que ser obrigatoriamente sem hipoteca, sem garantias. Então, normalmente entra um capital de giro, crédito pessoal, cartão de crédito, limite do cheque especial, são dívidas assim, tá? Junta todas essas, entra com o processo judicial, paga ela em 5 anos, sem sofrer aquela busca e apreensão, sem ter nome no SPC Serasa. Então, essa lei veio ajudar muitas pessoas mesmo que estão... Eu atendi esses dias no meu escritório uma cliente que tinha dívida em 21 bancos. Uma pessoa física normal. 21 bancos. E foi ao longo dos anos emprestando e tal. Principalmente as pessoas têm facilidade ao crédito, né? Que são, assim, aposentados ou funcionários públicos, né? Tem facilidade ao crédito por conta disso. São normalmente as pessoas que acabam super endividadas. É importante ficarem atentos aí também. Mas como que o jurídico lida com esses processos iniciados pelo consumidor? Então, normalmente, os advogados do banco defendem o lado do banco. Eu sou advogada do consumidor, defendo o lado dos consumidores. Existe essa legislação para os dois lados, né? Mas o fato é que em algum momento nós vamos chegar num acordo. Pode ser nos primeiros meses, daqui 1, 2 anos. E aí, em algum momento, ambos os dois lados, os advogados, vão falar a mesma língua. Mas até lá, cada um defende o seu lado. E o que é feito assim, Carla, no caso de cobrança e negativação indevida? Aconteceu uma cobrança indevida, aquela fica falando que você está devendo e você não está. O que acontece nesses casos? Porque acontece muito, né? Olha, é pacífico, tá? No STJ. Se você tem uma inscrição no SPC Serasa indevida, ou era devido, você pagou e não tiraram, é a manutenção indevida, você tem direito a danos morais. Isso é pacificado, posso falar com bastante tranquilidade. Procure um advogado da sua confiança, especialmente do direito bancário, e pode ingressar com ação judicial para tirar o seu nome e você receber os danos morais. Porque isso incomoda muita gente. A gente tem que provar que já pagou, que você já pagou, isso incomoda muito. Eu sei como. Mas, assim, e revisão de contratos? Quando isso deve ser feito? Você pode fazer sempre, tá? O Código de Defesa do Consumidor é a lei que diz isso. Então, ela diz assim, olha, sempre que você quiser, você pode revisar as cláusulas contratuais dos seus contratos. Por que que é assim? Porque toda vez que você vai no banco contrair um empréstimo, né? Os contratos são por adesão. Você não consegue ali negociar aquelas cláusulas, aqueles juros, aquelas tarifas. É tudo por adesão. Você não tem poder na negociação. Então, a lei traz isso para você. Revise seus contratos sempre que você quiser. A gente sabe que são os últimos 10 anos, pode ser contratos vigentes, atrasados, quitados, não importa. E a gente busca, assim, verificar, a gente pega as cópias dos contratos e verifica, né, se tem ilegalidades, abusividades, irregularidades, né, para aí sim ingressar com essa ação revisional. E quando que pode ocorrer a busca e apreensão dos bens, que você comentou antes ali um pouquinho ali, que isso pode acontecer também? Veja, 2 cenários. O cenário da financiamento de veículo. Quando eu tenho um mito muito grande, que só pode ter busca e apreensão a partir de 3 parcelas vencidas do meu financiamento. Mito. Uma parcela já cabe a busca e apreensão, tá? Já vi várias buscas e apreensões com uma parcela. Às vezes, os bancos, as instituições bancárias esperam, né? Atrasar 2, 3, 4, 5, 6, mas com uma já pode ser feita a busca. O outro cenário é quando você tem uma ação de execução por qualquer tipo de dívida, certo? Qualquer uma. Aí o banco executa você, sei lá, capital de giro, teu cartão de crédito, qualquer um, executa você. Nesse cenário, você tem um prazo para defesa. Se você não faz,
rapidamente pode começar a penhora de todos os seus bens em seu nome, inclusive valores disponíveis em conta bancária. Então, por isso que lá atrás eu falei, sempre que você receber uma notificação do banco, do fórum, busque um profissional para você entender o que está acontecendo e não ser surpreendido. Antes você comentou até com a gente aí dessa lei do superendividamento, né? Quem que se enquadra então nessa lei que pode Vamos usar? reforçar. São pessoas físicas, não cabe para os agricultores e nem para as empresas. Os contratos não podem ter hipoteca, nem alienação fiduciária de nenhuma natureza. Então, normalmente são créditos simples, como crédito pessoal, você está devendo lá seu cartão de crédito, o limite cheque especial, capital de giro, não sei se eu já mencionei. Então, assim, esses são créditos simples, pessoa física que pode... E o que tem mais um detalhe? Tem que estar sendo utilizado, assim, de certo modo, comprometido o mínimo existencial dessa pessoa. Ou seja, se ela ganha R$3.000 por mês, 30%, mais de 30% da renda dela está comprometida, ela já pode entrar com esse processo da lei do superendividamento. E assim, como que esse consumidor ele deve buscar então esse amparo na lei? Juntando todos esses documentos, Sim. junto com o advogado? Primeiramente, eu acho que ela pode já buscar o advogado, que o advogado vai saber buscar ela essas informações. Indicar ela ali no Aí a melhor gente jeito. notifica o banco e juntos a gente constrói o processo. E a possibilidade de recuperação judicial dessas dívidas da pessoa física com base, então, nessa lei? Sim, sem dúvida nenhuma, porque, na verdade, a gente fala muito em recuperação judicial das empresas, né? A empresa faliu, está em falência, entra com recuperação judicial. Agora é a vez das pessoas físicas, né? Tem a chance delas também, né? Até por conta, assim, com essa pandemia, muitas pessoas abriram microempresas ou estão trabalhando como profissional liberal, ou com o seu trabalho artesanal em casa, né? Pegando dinheiro para investir nesse novo negócio e se endividando. Então, essa lei veio para amparar essas pessoas mesmo, físicas, que estão nesse cenário. Mas como eu volto a falar aí para vocês que estão em casa, né? É importante vocês saberem dos seus direitos, deveres também, procurar receber uma notificação, não ficar aguardando, não sei o que é isso, vou deixar de lado. Não, procurar ali que quanto antes a pessoa for atrás desses direitos e deveres e resolver isso também. Porque dá um trabalho, mesmo você, às vezes, você viu você estando certo, o teu nome pode ir para o SPC, você pode se incomodar e dá trabalho para você trazer tudo isso de volta, né, cara? É verdade. Eu acho muito importante as pessoas agirem preventivamente, né? Mas, doutora, eu não sabia. Tudo bem, não sabia. Mas a partir do momento que você sabe ou que você prevê o que vai acontecer, ou você é notificado, você já tem que buscar um advogado. Dentro da OAB Cascavel, nós temos uma Comissão do Direito Bancário. É formado por vários advogados especialistas no direito bancário. Então, na região oeste do Paraná, nós temos vários advogados especialistas em direito bancário que podem estar ajudando você, né? Então, procure encontrá-los, né? Para você ter assim, um especialista naquele teu problema pontual, para você não ter mais prejuízos ou nenhum prejuízo. Não, e até você tirar suas dúvidas também, né? E saber mais sobre os direitos e os deveres, como nós voltamos a falar aí. Mas, inclusive, a OAB Cascavel, né, ela vai fazer um evento sobre educação financeira, né? Eu queria que você falasse mais para a gente sobre esse evento também e a gente poder convidar a população que está assistindo a gente aí nesses 85 municípios para participarem. Como que vai funcionar? Muito obrigada pela oportunidade. Eu sou presidente da Comissão do Direito Bancário e venho, então, fazer um convite para o dia 23 de junho, às 19 horas, na OAB Cascavel, fica na Rua Assunção, no bairro Coqueiral. Vamos estar com 2 economistas palestrando sobre educação financeira, planejamento financeiro, pagamento de dívidas e, além disso, vai ter um plus. Nós convidamos um gerente bancário para falar sobre milhas de cartão de crédito. Como que você se beneficia gastando? Está gastando o cartão de crédito, como se beneficiar com as milhas? Uma forma bem prática da gente aprender como lidar com isso. Porque às vezes você acaba perdendo também, né? E você sabe que tem muitos sites que pegam essas milhas também e você pode aproveitar com viagens, compras e tal. Mas o importante é você entender disso também, dia 29. 23 de junho. 23. Isso, só lembrando, é para toda a população. Aberto e é gratuito. Advogados, acadêmicos que precisarem de certificado de horas vai ser disponibilizado. Enfim, consumidores em geral.
Eu vou deixar o site da OAB Cascavel aqui também, porque de repente você ficar em dúvida, quer saber mais informações, telefone, né? pode entrar em contato através do telefone que está aqui em caracteres também. Gratidão, obrigado. Obrigada, Venha mais Mauro. vezes aqui. E se você em casa quer saber mais também de direitos e de deveres bancários, manda sugestões de pauta, perguntas pra gente, que a gente chama a Carla Batista aqui novamente com a gente. Gratidão. Obrigada, Bom retorno aí para a cidade de Cascavel. Obrigada. Tá bom? Bom, e agora a gente vai para o intervalo rapidinho. Daqui a pouquinho voltamos aí para falar sobre procrastinação, gente. Você tem esse hábito? Daqui a pouco você vai saber a diferença dele para preguiça, hein? Intervalo é rapidinho, eu já volto.